Chegou a hora de abrir o seu negócio e você ainda não determinou qual a categoria ele vai se encaixar? Bom, eu tenho uma excelente notícia para te dar. Nós estamos no meio de uma série de vídeos onde nós estamos falando sobre os 4 tipos de negócios. Nós falamos no nosso vídeo anterior sobre o modelo tipo intraempreendedor. Neste vídeo nós vamos falar sobre o modelo individual, o empreendedor solo. Depois, nos próximos vídeos, vamos falar sobre o tipo associativo e sobre o modelo tipo coworking. Então, se você quer abrir o seu negócio ou se você quer estruturar o seu negócio de forma muito mais dinâmica e sólida, assiste esse vídeo. Como dito no vídeo anterior, nós estamos no meio de uma grande revolução no meio dos negócios, né? As empresas estão se configurando cada vez mais horizontais. A troca entre os profissionais que trabalham internamente dentro de uma empresa está cada vez mais horizontal, né? Aquela ideia hierarquizada está cada vez mais entrando em colapso, né? Pensando nisso, mesmo você pensando em abrir um negócio sozinho, né, empreender de forma solitária, individual, eu tenho uma notícia para te dar. É possível você ter um negócio sozinho, mas desenvolver e estruturar ele de uma forma horizontal. Vamos falar um pouco sobre isso. Existe uma linha muito tênue que separa o profissional intraempreendedor do profissional individual, solo, tá? Que linha é essa, Marcelo? Olha, o profissional tipo intraempreendedor, como o próprio nome diz, ele é intraempreendedor, ele é um empreendedor dentro de si mesmo, tá? Então, você não precisa necessariamente de um CNPJ aberto. Você pode ser um arquiteto que presta serviços dentro de outros escritórios de arquitetura, para outros profissionais, para outros engenheiros. Você pode ser um engenheiro que presta serviços para arquitetos, para outros engenheiros, para construtoras, e não necessariamente ter uma empresa aberta. E essa configuração pode ser interna dentro da empresa e pode ser externa, home office, coworking, enfim, qualquer tipo de negócio externo que não trabalhe dentro da empresa nem com os equipamentos da empresa, ok? E agora, para a gente falar desse outro profissional, que é o profissional individual, diferente do intraempreendedor, então percebe que há uma linha que separa, né? Agora, o profissional individual, ele já se configura de uma forma diferente, porque ele necessariamente precisa de um CNPJ, de uma empresa aberta, de uma configuração tipo empresa. Por quê? Porque ele vai se relacionar com outras empresas, com outros profissionais, e essa relação vai ser estabelecida de uma forma separada, de uma forma contratual, onde você estabelece quais são as tarefas e o que vai ser entregue e qual a remuneração disso, né? Em que prazo isso vai se estabelecer. Então essa configuração, ela é uma configuração muito mais empresarial, tá? Diferente do intraempreendedorismo. Eu espero que você tenha compreendido essa diferença, tá? Você pode ser um intraempreendedor e não necessariamente ter um CNPJ. Agora, se você for um empreendedor solo, individual, aí sim você precisa ter uma empresa constituída, aberta. Então vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de profissional. Esse é um nível de negócio em que há um maior risco, né, de quem vai empreender nessa área. Eu vou te explicar por quê. A primeira coisa a se ressaltar aqui é que a sua responsabilidade ela é maior, principalmente se você tiver algum colaborador, se você tiver alguém trabalhando junto com você, né? A sua responsabilidade ela é maximizada, né? Isso aumenta, ou seja, você precisa se responsabilizar por outras pessoas, né? Então isso é uma coisa assim que é uma característica a se reforçar nesse tipo de profissional. Então ele é uma categoria que exige um pouco mais de experiência, um pouco mais de lido com o mercado, né? Você não pode simplesmente, olha, sair da faculdade, pá, abrir minha empresa e vou colocar a cara no mundo e vamos ver o que acontece. Não é bem assim que acontece, tá? Você precisa ter algumas outras experiências, principalmente dentro de outras empresas. Talvez você é um recém-formado, mas que você estagiou durante anos dentro de uma construtora ou dentro de um escritório de projetos e você se sente seguro e à vontade para empreender. Se isso for a sua situação, perfeito, continua, vai dar tudo certo. Agora, se você nunca teve experiências como essa e você já quer sair metendo a cara no mundo e se aventurando, eu aconselho você a parar e acabar de assistir esse vídeo antes de tomar uma decisão, tá? Nós falamos um pouco sobre a responsabilidade que está inserida no perfil desse profissional e pegando um gancho dessa responsabilidade, eu também destaco a automotivação, porque é uma característica que você precisa buscar os seus próprios clientes, você precisa conquistar os seus próprios clientes, de áreas correlatas à sua ou de áreas complementares à sua, né? Aí a escolha
a escolha é sua, né? Você pode trabalhar com pessoas físicas ou com pessoas jurídicas. O outro perfil desse profissional, uma outra característica, é que ele pode ter um espaço físico constituído ou também pode trabalhar home office, pode ter uma sala locada, estar inserido dentro de um coworking, enfim, as configurações são variadas aqui, né? O vínculo que você vai estabelecer com o seu cliente, ele não é um vínculo de subordinação, você não está restrito a uma carga horária definida, a um ambiente definido, né? Então a sua relação ela é contratual, você vai estabelecer o que será entregue, quando será entregue e a que preço será entregue, né? A sua relação ela é muito mais de cumprir as metas contratuais, cumprir as cláusulas contratuais do que uma subordinação ou um vínculo empregatício. Outro ponto aqui é que você mesmo organiza suas agendas, né? Já que você não tem um vínculo empregatício, é você quem determina os dias que você trabalha, os dias que você descansa. Você pode trabalhar no domingo e folgar numa segunda ou numa quarta-feira. A escolha é totalmente sua. Você define os seus horários de atendimento ao público. Você pode atender o seu público até às 10 da noite ou só no período da manhã, só no período da tarde. Você escolhe tudo isso e isso tudo é muito combinado com o seu cliente, né? Aqui nós também temos que destacar uma outra característica muito importante, é que você vai precisar de um aporte, um investimento inicial um pouco maior do que no intraempreendedorismo, obviamente, né? Principalmente se você tiver um espaço físico, né? Você vai ter custos tanto da instalação, mesas, computadores, se você tiver uma recepção, enfim, letreiros. Eu vou gravar um vídeo só sobre custos para se abrir um negócio e vou falar também sobre os custos para se manter um negócio funcionando em outras oportunidades aqui, nessa mesma playlist Seu Negócio, ok? Aqui outro ponto, para encerrar o perfil desse profissional, é sobre a contratação de outras pessoas, de outros colaboradores, né? Talvez você, na abertura desse negócio, consiga lidar com as tarefas de forma autônomo e sozinho, né, isolado, mas vai chegar um momento que você vai precisar de pessoas que colaborem com você, e aí podem ser estagiários, podem ser funcionários, até mesmo intraempreendedores, tipo freelancer, que vão prestar serviço para você e você coordena essas pessoas. Você vai precisar gestar equipes, então é uma outra categoria, um outro conhecimento que você precisa ter, que é o trato com as pessoas, né, como motivar as pessoas, como liderar equipes, como fazer com que as pessoas sejam produtivas, né? Então são características que esse profissional também precisa ter. Então aqui eu fecho esse perfil profissional, né? Aqui nós falamos sobre algumas características, sobre o perfil que esse profissional precisa ter, como automotivação, relações que não necessariamente configuram subordinação. Também falamos um pouco sobre os custos para se abrir o próprio negócio, né? Que você precisa de um custo maior. Falamos sobre gestão de pessoas, enfim. Esse é o perfil desse profissional que empreende de forma autônoma, de forma solo, sozinho, ok? Bom, agora vamos falar um pouco sobre os pontos positivos desse perfil, né? Eu vou destacar as 3 principais, né? O primeiro deles é o poder de decisão, que ele é individual e ele é centralizado na pessoa, né? Poder de decisão operacional, né? Quais projetos vão ser desenvolvidos, quando vão ser entregues. Esse trato operacional você define sozinho, né? O segundo ponto é sobre as escolhas estratégicas do seu negócio, né? Para onde sua empresa vai caminhar, sobre onde o marketing vai ser investido, qual linha editorial vai seguir o que você vai produzir, o que você vai investir no seu escritório. Vou trocar primeiro o computador, depois eu troco a impressora. Você define o nível estratégico e operacional da sua empresa. Esses são os 2 primeiros pontos. E o terceiro ponto, que eu coloco aqui como principal, para manter esse tripé aqui, é sobre a flexibilidade na sua agenda, né? Você define os seus horários e a forma com que você vai trabalhar, ok? E agora vamos falar um pouco sobre os pontos negativos, né? Lembrando que esses pontos negativos, eles podem ser negativos para algumas pessoas e para outras pessoas, pelo contrário, pode ser justamente um ponto motivador para sair da zona de conforto, né? Mas a gente precisa falar sobre eles, né? Então, o primeiro ponto aqui que eu destaco negativo é que, como eu disse lá atrás no perfil desse profissional, ele tem que ser uma pessoa automotivada. Então, por que ele tem que ser um profissional que tem uma automotivação mais aflorada, né, pessoal? Porque ele é um profissional muito sujeito a uma desmotivação externa, né? Às vezes você vai chegar em um momento profissional onde você vai se deparar com a erradicação de clientes, ambiente muito competitivo, pensando por outro lado, muitos trabalhos para entregar, você precisa ter uma inteligência emocional bem desenvolvida, né? Então, eu destacaria como um ponto negativo aqui, porque você está muito sujeito a tudo que vem de fora, né? E como você é o responsável pelo seu negócio, isso pode te afetar. Então eu coloco como um ponto negativo, mas isso pode ser um motivador para você também.
Como nós já dissemos também no perfil profissional, é uma categoria que exige um open doors, um custo para manter o negócio e um custo para se investir maior. Então isso pode ser um ponto negativo para você no momento. Talvez você não tenha os recursos financeiros, você tenha inteligência emocional, lidere bem equipes, tenha experiência, mas você não tem investimento. Então aqui eu abro um ponto que você precisa ter isso em mente, que você precisa ter não só um custo de investimento bem calculado, mas também um custo para manter esse escritório aberto, né? Se você não fizer uma projeção bem feita, seu fluxo de caixa ele vai entrar em colapso e você vai falir no primeiro ou no terceiro, no sexto mês funcionando. Tem que estar muito atento a isso. Outro ponto aqui que eu destaco como negativo é que, dependendo do nicho que você vai atuar, você tenha que atender o seu público fisicamente, né? Pegando um gancho nesse aspecto, não seria legal talvez você atender um cliente home office, né? Atender o cliente dentro da sua própria casa, a não ser que a sua casa já tenha uma configuração, né? Você já separou um ambiente para isso e tudo mais, mas geralmente isso não acontece, né? E se você quer ter uma presença de empresa, né, de algo mais sério, algo mais estruturado, definido, você vai precisar de um ambiente físico para atender essas pessoas. Então, pense um pouco sobre o nicho que você vai ter. Será que você vai precisar atender este cliente no seu espaço ou você pode atender o cliente no espaço dele? Coloque isso na ponta do lápis, porque pode ser um ponto negativo para o seu negócio se você precisar de um investimento inicial para isso, tá? E aqui outro ponto para se destacar é que no início do seu negócio, talvez você não tenha capacidade financeira para contratar colaboradores, né? No começo realmente assim mesmo, pessoal. Você vai ter que se desdobrar em multiprofissionais, assim, e agir em áreas que às vezes você não tenha tanta destreza, assim, não tenha tanto conhecimento e habilidade, como gestão financeira, marketing. Você se forma como um profissional técnico e você tem que desenvolver habilidades que você não tinha antes, né? Então, nem sempre isso é fácil, tá? Então você tem que ter isso muito bem claro, de que no início tudo vai depender de você e que aos poucos, quando o seu negócio começar a dar certo, financeiramente falando, você vai ter a oportunidade de contratar pessoas que te ajudem nessas outras áreas que você possui um pouco mais de defasagem, tá? E por último, não menos importante, e pode ser um problema para muitas pessoas, é não ter a garantia dos provimentos, né? Como eu falei no item anterior aqui, se você não tem garantia de provimentos, isso às vezes te dá uma sensação um pouco desconfortável de trabalhar. Isso pode ser negativo para alguém, mas para outras pessoas isso já pode ser algo bem disruptivo e motivador. Você saber disso te deixa com muito mais garra e vontade de ir para cima do trabalho, né? Mas para algumas pessoas, nós sabemos que existem N tipos aí de personalidades, e talvez a sua personalidade ela é uma personalidade que se afeta com muito mais facilidade. Então, tenha atenção a isso, né? E aqui nós encerramos esse tipo de profissional. Eu espero que você tenha entendido o perfil desse profissional, os pontos positivos, os pontos negativos. E aqui nós encerramos, então, o segundo modelo de negócio, que é o modelo de negócio individual. Nós falamos sobre o intraempreendedor e agora sobre o empreendedor individual. Agora, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre os outros dois tipos, que são coletivos, associativo e coworking. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa nesse vídeo. Se ele foi relevante para você, eu peço que você compartilhe, me marca lá no Instagram, grava um trecho desse vídeo, posta no seu History, me marca, me segue nas redes sociais pra gente trocar uma ideia mais direta lá no direct. Se você tiver uma dúvida mais estrutural, eu sugiro que você me encaminhe por e-mail, porque o e-mail eu garanto que eu vou te responder. Já nas redes sociais, nem sempre isso acontece, tá? Então entre em contato se você precisa de alguma dica, se você está no momento em que você precisa tomar alguma decisão e precisa de uma instrução, eu estou à disposição, pessoal. É só entrar em contato, tá bom? Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa e eu te encontro no próximo vídeo. Até lá! Se você está em formação e sente que a faculdade não está te preparando para o mercado de trabalho como deveria, ou se você é alguém que tem a sua graduação, mas não sabe por onde começar na arquitetura e engenharia, eu quero te convidar a conhecer um método comprovado que vai te transformar de estudante a profissional em 7 capítulos. Se esse conteúdo faz sentido para você, eu te convido a acessar esse material que está na descrição desse vídeo, beleza? Até mais. O empreendedor aí... Nossa, é muito difícil, essas palavras é muito trava-língua, Deus me livre. É empreendedorismo, muito R. Acabamos mais um...